Oi, gente! Hoje eu, Tainã, a Cássia e a Johanna vamos apresentar um estudo de caso sobre a escola EB 2/3 das Taipas. Com a área construída de 10.460 metros quadrados, é uma escola de ensino primário e secundário que foi construída em 2019 pelo escritório Pitágoras Group. Ela, assim como outras obras que nós vamos mostrar aqui hoje, estão localizadas em Guimarães, Portugal. Falando um pouco agora sobre o escritório Pitágoras Group, é uma empresa que foi fundada em 1996 pelos arquitetos Raul Roque, Manuel Roque e Alexandre Coelho. E hoje, com 25 anos de fundação, a empresa possui escritórios distribuídos em Portugal, Gana, Colômbia, Moçambique e aqui no Brasil. Seus funcionários eles vão de arquitetos e engenheiros a outros profissionais de outras áreas, que aí eles compartilham suas experiências e assim eles conseguem superar qualquer desafio. A empresa trabalha tentando reinventar o tradicional, né? Eles projetam edifícios mais conscientes e tentam respeitar sempre as questões técnicas, econômicas e funcionais, valorizando também o contexto em que essa obra vai ser inserida. Aí nós trouxemos aqui duas obras desse grupo, Pitágoras Group, desculpa. E essa primeira é o Centro Internacional para as Artes de José Guimarães. Gente, desculpa. E essa fachada aqui, durante a noite, ela possui uma iluminação que acredito que seja por luzes de LED e fica muito bonito. Essa segunda é a Academia de Ginástica de Guimarães, que eles fazem esse jogo de volumes que integra a construção com a paisagem, né? Tem esse jogo de cores também, é uma academia só para ginástica. E aí a gente volta para a escola EB 2/3 das Taipas. Que, como já falei, a localização aqui está mais certinho, para quem quiser pesquisar no Google Maps. A classificação, escola primária e secundária de ensino integral, que entra no que estamos estudando em PA5, que é ensino médio integral, e essa fachada. É interessante que a escola ela foi construída a partir de outra escola, que é essa escola básica 2/3 de Calda das Taipas, e essa escola ela foi demolida. E a proposta dessa nossa escola, que foi construída em 2019, era substituir as antigas instalações dessa escola e reinventar, né, requalificar os espaços, reordenar os espaços para que eles sejam mais integrantes, que integrem a população com os usuários da escola. Aí a gente tem uma fachada mais, que não é bem fachada, mas é a foto que a gente tem mais próximo de fachada. E o entorno é situada próximo ao centro da Vila das Taipas, que é um bairro já consolidado, né? Já tem uma área urbana consolidada, não nessa foto, nessa daqui dá para ver melhor. E o seu entorno ele é caracterizado por residências e por prédios que não fogem muito da escala que tem a escola, né? Então a escola ela tá ali na escala do bairro. Bom, agora falando mais especificamente, dando seguimento ao que a Tainá falou, do nosso objeto de estudo, a gente vai falar um pouquinho das diretrizes projetuais, né? Que a Tainá já deu até uma pincelada, que é essa integração local com a comunidade. Lembrando que essa é uma escola pública, então ela tem intenção de dividir alguns aparelhos com a comunidade, né? Dando acesso livre a essa comunidade. E você pode ver em todo o processo da escola, e você vê a planta e tudo mais, que ela possui uma setorização e uma organização muito pragmática, sabe? Então, isso é um conceito que a gente conseguiu identificar. E o conceito da funcionalidade também, tá? Que tudo possui uma organização, uma clareza, uma organização funcional, tá? Você pode perceber que a escola toda é bem minimalista, não existe muitos detalhes, assim, digamos, né? E um ponto alto dessa construção é essa área livre utilizável, que como eles vão dividir essa escola, esse aparelho, né, educacional com a comunidade, eles tentaram deixar muito espaço livre no terreno que tem, por exemplo, 22 mil metros quadrados, 16 mil metros quadrados é de área livre utilizável, para eles poderem transitar ali e não ficar apertado para todo mundo. Pode passar, por favor.
Agora a gente vai falar um pouco dos blocos e das suas localidades dentro da planta, tá bom? Vamos começar ali pelo núcleo de educação visual e tecnológico, que é essa parte vermelha que a Tânia está passando o mouse. A gente não conseguiu identificar, porque é muito pequeno na planta, e eles não falaram textualmente onde fica o centro administrativo da edificação, mas acredito eu que seja nesse pavimento, nesse primeiro pavimento, nesse núcleo educacional visual e tecnológico, tá? A área livre, vocês podem observar ali, ó, onde vão estar, na próxima imagem vocês vão conseguir ver que aí é o local onde ficam os 3 blocos de sala de aula. Mas nesse momento, nesse primeiro pavimento, ele é todo livre, então eles conseguem transitar debaixo desses blocos, porque eles são elevados por pilotis, tá? A área azul seria o departamento esportivo, que seria aberto à comunidade, tá? Desculpa, esqueci de citar que os aparelhos que eles gostariam de dividir, né, com a comunidade seriam do auditório, da biblioteca e a infraestrutura esportiva, que inclusive é bem generosa. A gente contou umas 6 quadras aí, tá? Contando com a área coberta e a área que não possui cobertura. Pode passar, por favor. Agora a gente consegue identificar, nesse primeiro pavimento, os 3 blocos de sala de aula. Eles quiseram setorizar dessa maneira para manter organizado e para conseguir distribuir por faixa etária os alunos e não misturar tanto eles, né? Então, eles fizeram esses 3 blocos independentes. É uma maneira de organizar também. Lá atrás, a gente já consegue ver o núcleo de educação visual, que aí a gente já lembra que contém sala de apoio, sala de reforço, sala de descanso, enfim, né? Todos os aparelhos de um programa bem extenso, que é o caso de uma escola de ensino integral. O azul segue sendo o departamento esportivo. Pode passar, por favor. Novamente, do outro lado, a gente consegue visualizar os equipamentos de laboratório. Meio por cima, a gente consegue identificar que são os laboratórios dessa escola, tá? Na parte amarela, continua sendo outro bloco de salas de aula, e no azul, a mesma coisa, um departamento esportivo. Pode passar? Aqui eu trouxe algumas vistas e cortes disponíveis que a gente conseguiu encontrar para exemplificar melhor. Essa primeira imagem é de frente para o bloco das salas. Então, esses quadradinhos aí elevados por pilotis são as salas de aula, tá? E aí, na parte de baixo, a gente já consegue ver um corte, que é uma coisa bem bacana, que esse bloco de esportivo, esse primeiro que é fechado, ele possui, você pode ver que a linha do terreno chega no telhado dele. Então, a pessoa consegue andar nesse telhado, que inclusive é um telhado verde, tá? Pode passar. Bom, aí nessa primeira imagem a gente vai ver uma vista daquele bloco educacional complementar. Na segunda, um corte, e pode passar para a terceira. Outro corte, só que mais para trás, nesse mesmo bloco, tá? Pode passar, por favor. Agora, a gente, analisando os fluxos e a circulação, os acessos, a gente conseguiu identificar que ali atrás a gente tem um acesso, primeiro, de serviço, né? Tanto para chegada ou saída de alguns alimentos, por exemplo, algumas coisas. E na seta vermelha, a gente pode ver que é a entrada principal de pedestres, não possui entrada para carro ali, e a gente vê que é um acesso bem dedicado, bem central, né? E a seta verde, que é a seta de acesso de veículos, que, consequentemente, possui um portão para a entrada de pedestres, né? Mas possui um pequeno estacionamento ali, acredito eu, para os professores, em maioria, ou para os pais que vão deixar os filhos de carro. Pode passar. Agora, na parte da materialidade, a gente pode perceber que as salas elas são predominantemente brancas, né? Porque é a forma que a gente encontra para estimular a concentração e o foco dos alunos. Então, a gente tem uma luminária tubular embutida, não num forro metálico perfurado e o sistema de incêndio, né? Já nas carteiras, estrutura metálica soldada, né? Com o tampo, o assento e o encosto de madeira. Pode passar. Agora, na parte de fora, a gente percebe que são maciços de concreto, né, com bastante vidro. E qual foi a intenção deles? Usar vidro em tudo para que a luz solar entrasse em todos os ambientes, de forma até a economizar energia. Mas para que essa luz solar não atrapalhasse as atividades que estivessem acontecendo, eles pensaram nos brises e toldos. Já na parte de área utilizável livre, né, por isso eles elevaram esses volumes por pilotis para ficar mais fácil a circulação tanto da comunidade quanto dos alunos. A vegetação a gente percebe que não foi muito utilizada, mas porque o clima local
não necessita tanto quanto o nosso. Pode passar. Essa é uma foto de como eles utilizam os toldos. Essa é uma foto da parte interna, né, das quadras e dos corredores. Pode passar. Esse é o auditório. A gente não conseguiu verificar qual é o material exato que foi utilizado, mas o que se sabe é que tem que ser um isolante acústico, né? Então, é isso que a gente pensa que eles pensarem em utilizar. E a gente percebe que a iluminação já é diferente de uma sala de aula. Ela é concentrada mais no palco, que é onde pede maior atenção. Pode passar. Mais uma foto do auditório. Entre os pontos positivos e negativos que a gente conseguiu observar, ficou claro que um dos partidos arquitetônicos, o que eles utilizaram muito bem, foi a integração com a comunidade e a setorização, porque ficou tudo dividido de uma forma que a gente entendeu que todos conseguem usar sem atrapalhar a atividade um do outro, por estar muito bem organizado dentro do terreno. Já em relação aos pontos negativos, a gente pode observar a falta de vegetação, que realmente é um ponto que não dá para ser aplicado no nosso caso, e o acesso para as salas de aula, a gente não conseguiu observar nenhuma rampa. Como eles são elevados e feitos o acesso feito só por escadas, a gente percebeu que não tem uma atenção especial para a acessibilidade. Pode passar. E é isso, obrigada. As referências.